Numa tarde quente e luminosa, quando o sol derramava luz pelas ruas de Lisboa, como ouro líquido escorregando entre as pedras do calçamento português, uma pequena padaria na rua Ribeirinha do Tejo exalava pelo ar o perfume inconfundível de pão fresquinho saído do forno, de pastéis de nata ainda quentes nas bandejas, de bolo de mel e canela que impregnavam as paredes com uma memória olfativa capaz de fazer qualquer passante parar o passo e fechar os olhos por um segundo, só para sentir. A padaria chamava-se O Forno da Avó Lourdes, um nome simples que carregava décadas de história dentro das suas paredes amareladas pelo tempo, com azulejos azuis e brancos na fachada que contavam cenas do campo português, de mulheres carregando cestos na cabeça e homens arando a terra com bois pacientes. Era daqueles lugares que pareciam ter sido construídos não apenas para vender comida, mas para guardar o calor humano que vai rareando à medida que as cidades crescem e as pessoas deixam de se olhar nos olhos. Mas naquela tarde tão bonita por fora, uma tempestade silenciosa e desesperada parava diante da porta de madeira envernizada com o pequeno sino dourado que tilintava toda vez que alguém entrava. Uma mulher magra, exausta, com roupas que tinham visto dias melhores e uma mancha de terra no canto da manga esquerda que ela tentara limpar sem conseguir, ficou parada na soleira por alguns segundos antes de reunir foragem suficiente para empurrar a porta. Ela chamava-se Mariana Fonseca. Tinha 34 anos, mas o cansaço que carregava no rosto fazia parecer que a vida tinha cobrado o dobro do pedágio. Ao seu lado, agarrada ao seu casaco puído nos cotovelos, estava sua filha Beatriz, uma menina de 7 anos com olhos grandes e escuros que ainda guardavam, apesar de tudo, uma faísca minúscula de esperança, como uma vela que o vento ainda não tinha conseguido apagar completamente. Mariana entrou com passos hesitantes, como alguém que sabe que não pertence a um lugar, mas que foi empurrado até lá por uma força maior do que a vergonha. Ela não vinha comprar nada, não tinha dinheiro para isso. Os últimos euros que tinha na carteira tinham sido gastos 3 dias antes numa farmácia, quando Beatriz tossiu a noite inteira e ela ficou em pânico, comprando um xarope que custou quase tudo o que restava. Ela vinha pedir, vinha com a humilhação embrulhada no peito como um presente que ninguém quer dar nem receber, mas que a necessidade empurra para as mãos da gente com força irresistível. Desde ontem que nenhuma das duas comia de verdade. Na noite anterior, Mariana tinha dividido com Beatriz um pedaço pequeno de pão duro que encontrou no fundo de um saco plástico na despensa. E a menina tinha mastigado sem reclamar, com aquela serenidade triste de crianças que aprenderam cedo demais a não pedir o que não existe. A última refeição decente tinha sido uma sopa que uma senhora do bairro, a dona Conceição, tinha deixado na porta do quartinho onde viviam, um aluguer minúsculo no bairro do Intendente que custava mais do que Mariana conseguia pagar regularmente desde que tinha perdido o emprego de empregada de balcão num supermercado que fechou as portas 4 meses atrás. Mariana olhou para o interior da padaria e sentiu a beleza do lugar como uma facada suave. Havia filas de pães dourados empilhados com cuidado nas prateleiras de madeira escura. Havia travessas de pastéis de nata com as bordas caramelizadas na medida certa. Havia um bolo de aniversário decorado com morangos e fitas de chantilly que parecia ter saído diretamente de um sonho de criança. Havia croissants, bolos de arroz, fatias de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, rabanadas polvilhadas de açúcar e canela. O cheiro era tão denso e tão bom que Beatriz, por um instante, fechou os olhos e respirou fundo, como se quisesse guardar aquele aroma dentro de si para os momentos em que a fome batesse mais forte. Mariana baixou os olhos para não encarar as vitrines por tempo demais. Tinha medo de que o desejo de comer aparecesse no rosto dela de um jeito que a envergonharia. Caminhou até o balcão com passos que tentavam ser dignos, mas que soavam ocos no piso de cerâmica antiga.
Os funcionários levantaram os olhos. Havia duas moças jovens, a Inês e a Catarina, que trabalhavam ali há mais de um ano e conheciam o fluxo da padaria melhor do que a própria palma da mão. E havia o senhor Armindo, um senhor de meia idade, com bigode ralo e avental branco, que estava terminando de organizar a bandeja dos pastéis de Belém na vitrine lateral. Todos olharam para Mariana com aquele tipo de sorriso educado que não sabe bem o que fazer com o que está vendo. A voz de Mariana saiu trêmula, como um fio esticado demais, que está prestes a partir, mas ainda segura. Ela pediu desculpa por incomodar. Perguntou baixinho se por acaso tinham alguma coisa do dia anterior, algum bolo que fosse ser descartado, alguma coisa que não fosse mais ser vendida, qualquer coisa que pudesse dar à sua filha que não comia um docinho havia meses. Ela não estava pedindo por ganância. Estava pedindo pelo rosto de Beatriz, pelos olhos daquela menina que tinha olhado para o bolo de morango com uma expressão que nenhuma mãe do mundo suporta ver sem sentir o coração rachar ao meio. O que Mariana não sabia era que havia outro cliente dentro da padaria naquele momento. Um homem alto, de ombros largos, cabelo grisalho bem cortado, vestido com uma roupa simples de cor cinza chumbo, sem ostentação, sem gravata, sem os relógios caros que costumava usar nas reuniões do conselho. Ele se chamava Rodrigo Valadares. Era um dos homens mais ricos de Portugal. Tinha uma empresa de logística com operações em 12 países europeus, participações em fundos imobiliários em Lisboa, no Porto e no Algarve. E seu nome aparecia toda vez que as revistas de negócios faziam listas de influência econômica. Mas aquela tarde, ele não era o empresário. Aquela tarde, Rodrigo Valadares era apenas um homem de 52 anos que tinha entrado numa padaria de bairro porque precisava de um café e de silêncio, dois luxos que o dinheiro, paradoxalmente, tornava mais difíceis de encontrar. Rodrigo estava sentado numa mesa pequena perto da janela, com uma xícara de café na frente e um jornal dobrado que não havia tocado desde que sentou. Estava olhando pela janela para os pombos que disputavam migalhas na calçada quando o sino da porta tilintou e Mariana entrou com Beatriz. Ele não prestou atenção de imediato. Era um homem acostumado a não perceber as pessoas ao redor, não por arrogância, mas por um tipo de isolamento que foi construindo tijolo por tijolo depois que perdeu a mulher e o filho num acidente de carro numa autoestrada perto de Coimbra, 7 anos atrás. Maria José e o pequeno Tomás. Ela tinha 40 anos. Ele tinha 4, e com eles foi embora a maior parte do Rodrigo, que conseguia sentir calor humano sem esforço. Desde então, ele trabalhava. Trabalhava com uma disciplina que assustava os sócios. Chegava antes de todos e saía depois de todos. Tomava decisões com a frieza de quem havia desligado o coração, porque o coração tinha provado ser um ponto de fraqueza insuportável. Ele não era cruel, não era desonesto. Era apenas distante, como uma ilha que aprendeu a não precisar de pontes. Os amigos que ainda tentavam ligar de vez em quando diziam que ele estava bem. Rodrigo confirmava. Mas bem e vivo eram coisas diferentes, e ele sabia disso sem ter coragem de dizer em voz alta. Naquele dia, ele estava em Lisboa, porque tinha uma reunião marcada no fim da tarde com investidores espanhóis que queriam expandir uma parceria. Tinha chegado cedo demais, como sempre, e em vez de ficar no hotel ou no escritório da filial, tinha saído a pé pelo bairro, sem destino, até que o cheiro da padaria o puxou para dentro. Era o tipo de coisa que Maria José adorava fazer. Entrar em padarias de bairro sem motivo, sentar, tomar um café, observar as pessoas. Ela dizia que as padarias eram o coração verdadeiro de qualquer bairro, onde a vida acontecia de verdade, longe dos escritórios e das reuniões. Ele tinha entrado hoje talvez por isso, talvez como uma forma silenciosa de estar perto dela, de um jeito que não doesse tanto. E então a voz de Mariana chegou até ele. Não foi um grito, foi quase um sussurro,
Mas o silêncio daquele canto da padaria e a qualidade da dor naquelas palavras atravessaram o ar como uma agulha atravessa tecido fino. Rodrigo ouviu cada palavra. Ouviu o pedido de desculpa antes do pedido em si. Ouviu o tremor controlado de uma mulher que está usando todas as suas últimas reservas de dignidade para fazer uma coisa que a envergonha profundamente. Ouviu a menção à filha. E então olhou. Viu Beatriz. Viu os olhinhos da menina de 7 anos pousados na vitrine do bolo de morango com uma expressão que não era cobiça nem manha de criança. Era aquela fome silenciosa que as crianças que passam por privação desenvolvem. Um desejo que já nem quer ser satisfeito porque aprendeu a se calar antes de ser frustrado. Era a mesma expressão que Tomás tinha quando olhava para alguma coisa que ele achava que não poderia pedir. Uma memória muscular de privação que nenhuma criança de 7 anos deveria ter no olhar. Rodrigo sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não foi um trovão. Foi como um deslocamento lento de uma pedra que estava tampando uma fonte e que, de repente, se solta 1 centímetro. Só 1 centímetro, mas água começa a passar por 1 centímetro. Ele observou o que acontecia no balcão. A Inês e a Catarina trocavam olhares desconfortáveis. Elas não eram más pessoas. Eram jovens que não sabiam o que fazer, porque o Sr. Armindo tinha sido claro semanas atrás, depois de uma situação parecida, que não podiam distribuir produtos antes do fechamento, que havia regras de higiene e de controle de estoque, que a decisão não era delas. O Sr. Armindo naquele momento estava olhando para o chão, mexendo o bigode desconfortavelmente como alguém que sabe que a resposta certa e a resposta humana não são a mesma coisa e que isso dói. Mariana sentiu o silêncio endurecer ao redor dela como cimento. As bochechas foram ficando vermelhas. Ela já estava se preparando para dizer que entendia, que não tinha problema, que era normal, que era ela quem tinha se atrevido a pedir o impossível. Beatriz continuava olhando para o bolo sem pressionar. Essa contenção na menina era mais dolorosa do que qualquer choro teria sido. Foi então que Rodrigo Valadares se levantou da cadeira, sem pressa, sem drama. Sem tirar o telefone para filmar ou pedir que alguém filmasse. Ele simplesmente se levantou como se fosse ao balcão pedir mais café. Caminhou devagar, colocou a mão no balcão e quando Inês se virou para atendê-lo, com aquele sorriso reflexo de quem vai perguntar o que deseja, ele falou antes que ela pudesse abrir a boca. Disse que queria levar o bolo de morango da vitrine, o grande. E queria também 2 pacotes de sandes, o que tivessem de mais fresco. Queria pastéis de nata, uns 6 pelo menos. Queria uma caixa de bolos de arroz e queria ainda, se fosse possível, que embalassem uma travessa daquele bolo de chocolate que estava na prateleira do fundo. Falou tudo isso com a tranquilidade de quem está pedindo a lista semanal do mercado, sem alterar a voz, sem olhar para Mariana, como se ela não estivesse lá. E isso era intencional, porque ele não queria que ela se sentisse observada, analisada, nem que a bondade viesse embalada em atenção que poderia parecer exibicionismo. Inês e Catarina começaram a embalar tudo com uma pressa que tinha uma certa alegria disfarçada. O Sr. Armindo, que tinha visto a cena inteira, tratou de ajudar sem precisar que ninguém pedisse, pegando caixas, organizando saquinhos, embalando os pastéis com papel vegetal. Havia uma cumplicidade silenciosa no ar. Todos entenderam o que estava acontecendo sem que fosse preciso nomear. Mariana ficou parada, confusa, sem entender o que estava se passando. Ela achava que o homem estava fazendo uma encomenda grande para algum evento. Não entendeu porque estava olhando para aquelas caixas se acumulando no balcão com uma perplexidade honesta. Então, Rodrigo se virou para ela pela primeira vez. Olhou nos olhos dela com uma calma que não tinha pena, tinha respeito. Havia uma diferença enorme entre os dois, e ele conhecia essa diferença melhor do que a maioria das pessoas. Ele disse apenas que aquilo era para ela e para a menina. Assentiu levemente para Beatriz. E então pagou tudo sem perguntar o valor.
só passando o cartão quando Inês digitou o total com uma certa timidez, como se estivesse com vergonha de cobrar por algo que de repente parecia pequeno demais diante do gesto. Mariana não conseguiu falar. As mãos dela estendidas para pegar as sacolas tremiam tanto que a Catarina segurou por um momento para ajudar a firmar. E então chegaram as lágrimas. Não as lágrimas controladas de quem chora em público e tenta guardar compostura. Foram as lágrimas de quem guardou muita coisa por muito tempo e que de repente recebe uma prova de que o mundo ainda tem alguma coisa de bom e que isso é tão inesperado que o corpo inteiro não sabe como processar sem se desfazer um pouco. Ela chorou com aquele choro silencioso e profundo que vem de dentro de um lugar onde a pessoa guardou a vergonha, a fome, o medo de não conseguir cuidar do filho, a exaustão de pedir ajuda, a humilhação de não ter, a angústia de ver uma criança passar por algo que ela prometeu que nunca deixaria acontecer e que aconteceu mesmo assim porque a vida não pede licença antes de virar de cabeça para baixo. Beatriz olhou para as sacolas. Olhou para o bolo de morango que agora estava embalado numa caixinha branca com uma fitinha vermelha. Olhou para a mãe chorando. E então, com aquela lógica simples e direta de quem tem 7 anos e ainda não aprendeu a esconder o sentimento, ela abraçou a perna da mãe com os 2 braços e ficou ali, quieta, como uma âncora pequenina. O senhor Armindo se afastou para o fundo da padaria com os olhos marejados, fingindo que tinha alguma coisa para fazer na câmara fria. Inês estava de costas arrumando uma prateleira que não precisava ser arrumada. Catarina estava concentrada demais no caixa para que alguém visse o que estava acontecendo no canto dos seus olhos. Rodrigo deu um passo para trás. Tinha intenção de sair em silêncio, da mesma forma que tinha chegado, sem discurso, sem pose, sem a armadilha do gesto que se torna performance quando fica tempo demais no centro da cena. Mas Mariana chamou por ele, não alto, não com eloquência. Foi um sussurro rouco, o tipo de som que a garganta faz quando está apertada de emoção e ainda assim precisa que uma palavra passe. Ela disse, obrigada, só isso. Mas da forma como disse, com tudo que estava comprimido naquelas 3 sílabas, aquela palavra carregava o peso de meses inteiros de privação e de um instante de redenção. Rodrigo parou com a mão na porta, virou devagar. E então aconteceu uma coisa que os funcionários da padaria contariam por anos depois, como quem conta sobre um momento que testemunhou sem saber que estava testemunhando alguma coisa importante. Rodrigo Valadares sorriu. Não o sorriso de negociação que ele usava nas reuniões. Não o sorriso educado de eventos sociais. Foi um sorriso que começou devagar, nos cantos dos olhos primeiro, e que desceu para a boca com a qualidade de algo que não tinha sido ensaiado nem calculado. Era o sorriso de um homem que por um segundo se lembra de quem era antes de perder o que perdeu. Ele olhou para Beatriz e disse que ela tomasse conta da mãe. A menina assentiu com uma seriedade que era enternecedora. Então ele olhou para Mariana e disse que ela estava indo bem. Não disse que ia ficar tudo bem, que é a mentira gentil que as pessoas falam quando não sabem o que dizer. Disse que ela estava indo bem, que era diferente, porque era sobre o que ela estava fazendo agora, não sobre uma promessa vaga sobre o futuro. Era um reconhecimento. E reconhecimento era o que Mariana mais precisava naquele momento, mais até do que a comida, talvez. Rodrigo saiu pela porta. O sino dourado tilintou. E o sol da tarde de Lisboa entrou pela fresta por um segundo. Uma faixa de luz quente que tocou o chão da padaria, como se soubesse o que tinha acabado de acontecer ali e quisesse marcar o momento. Lá fora, Rodrigo caminhou pelo calçamento de pedrinhas sem pressa. O vento que vinha do Tejo tinha aquele cheiro de maresia misturado com terra e história, que é o cheiro de Lisboa quando ela está de bom humor. Ele passou pela banca de jornais. Passou pelo quiosque onde um senhor velho tomava uma imperial sozinho, olhando para o rio. Passou por um grupo de turistas tirando foto de um elétrico. E continuou andando. Não estava pensando no negócio.
Não estava pensando na reunião das 5 da tarde com os espanhóis. Estava pensando em Beatriz abraçando a perna da mãe. Estava pensando em como a menina tinha olhado para o bolo de morango sem pedir. Estava pensando em Tomás, no jeito que o filho olhava para as coisas, naquela curiosidade quieta que as crianças têm quando estão processando o mundo com uma intensidade que os adultos perdem sem perceber. Estava pensando em Maria José e no quanto ela teria gostado de ter estado ali, naquela padaria naquela tarde. E então ele percebeu, com uma clareza que não era sentimentalismo, mas algo mais sólido e mais real, que tinha feito a coisa certa não porque era rica e podia fazer. Tinha feito porque era humano e ainda sabia reconhecer a dor de outro ser humano. Essa distinção importava para ele de uma forma que seria difícil explicar para qualquer um dos sócios ou investidores que o conheciam apenas pelo currículo e pelo patrimônio. De volta à padaria, Mariana e Beatriz tinham se sentado num banco de madeira do lado de fora, aquele banco encostado na parede de azulejo azul, perto da porta, que provavelmente tinha sido colocado ali pela avó Lourdes décadas atrás, para que os clientes esperassem o pão sair do forno. Mariana abriu a caixinha do bolo de morango com cuidado, como se estivesse abrindo alguma coisa sagrada. Pegou um garfo plástico que a Catarina tinha colocado discretamente dentro da sacola e cortou um pedaço para Beatriz. A menina levou o garfo à boca com uma atenção total, o tipo de atenção que as crianças só dão para as coisas que importam de verdade. Fechou os olhos, mastigou devagar, e quando abriu os olhos, havia uma expressão no rosto dela que Mariana não via há muito tempo. Não era apenas satisfação de quem saciou a fome, era alegria. A alegria simples e direta de quem prova alguma coisa boa e quer que o momento dure mais um pouco. Mariana cortou um pedaço para si mesma. E enquanto comia, com o sol de Lisboa aquecendo os ombros cansados e o barulho tranquilo do bairro ao redor, ela chorou mais uma vez, mas dessa vez era diferente. Era o choro de quem ainda está num lugar difícil, mas que de repente tem uma razão concreta para acreditar que ainda é possível atravessar. Era o choro de quem foi visto. E ser visto, quando a vida inteira está empurrando a pessoa para a invisibilidade, é às vezes a coisa mais transformadora que pode acontecer. Catarina, que tinha saído da padaria com o pretexto de jogar fora um saco de lixo, parou por um segundo perto do banco, olhou para as duas e foi embora com um sorriso que ficou guardado dentro dela pelo resto do dia. O senhor Armindo, que viu tudo pela janela, pegou o telefone e ligou para a gerente da padaria, que era a neta da avó Lourdes, uma mulher chamada Filomena, que tinha passado a vida inteira dentro daquelas 4 paredes e que sabia o valor de um gesto bem feito no momento certo. Armindo contou o que tinha acontecido. Filomena ficou quieta por um segundo. Então disse que a partir daquela semana iam separar os produtos do dia para doação no fechamento, todas as noites. Que estava na hora de fazerem isso de forma organizada. Isso também era parte do que uma tarde de bondade podia causar. Não apenas o efeito imediato de uma mãe e uma filha saciadas, mas o efeito em ondas que vai alcançando outras pessoas sem que o gesto original saiba que chegou tão longe. Rodrigo estava na reunião com os espanhóis quando o telemóvel vibrou na mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ele normalmente ignorava, mas algo fez com que ele olhasse. A mensagem dizia apenas: "Sou a mãe da menina do bolo. Consegui o número com a moça da padaria. Só queria que soubesse que a Beatriz está dormindo com um sorriso no rosto pela primeira vez em muito tempo. Obrigada." Não havia nome. Não havia pedido de mais nada. Era apenas um pedaço de notícia que alguém achou importante dar. Rodrigo leu a mensagem 2 vezes. Colocou o telemóvel virado para baixo. Voltou para a reunião. E quando um dos investidores espanhóis perguntou se estava tudo bem porque tinha parecido distraído por um momento, Rodrigo disse que sim, que estava tudo bem. E dessa vez,
Ao contrário do que acontecia na maioria das vezes que respondia essa pergunta, era verdade. 3 semanas depois, Rodrigo entrou em contato com uma organização de apoio social que trabalhava no Intendente e que tinha como um dos seus projetos a reinserção profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade. Não foi uma doação anônima de dinheiro. Foi uma conversa. Ele foi até lá pessoalmente, sentou com a coordenadora, uma mulher enérgica chamada Fernanda que conhecia o bairro melhor do que o próprio mapa, e perguntou o que eles precisavam de verdade, não o que era fácil de dar, mas o que fazia diferença real. Fernanda disse que o maior obstáculo era o emprego. Que as pessoas saíam da situação de crise, mas não conseguiam entrar no mercado de trabalho porque não tinham referências, não tinham histórico formal recente, não tinham roupa adequada para entrevistas, não tinham ninguém dentro das empresas que apostasse nelas. Rodrigo ficou escutando com aquela atenção de quem está realmente processando e não apenas esperando a vez de falar. Então disse que sua empresa de logística estava expandindo uma operação em Lisboa e que precisava de pessoas para funções operacionais e administrativas. Disse que queria que a Fernanda indicasse candidatos e que ele garantia que seriam avaliados com o mesmo critério de qualquer outro candidato, sem condescendência, sem cota de pena, mas com uma chance real. Mariana Fonseca foi uma das 12 pessoas indicadas pela Fernanda naquele primeiro ciclo. Ela tinha experiência de balcão, sabia trabalhar com público, era pontual e tinha uma resiliência que qualquer empresa pagaria caro para cultivar num colaborador. Passou pela entrevista, pelo processo de seleção e foi contratada para trabalhar na central de atendimento da empresa com horário compatível com o horário escolar da Beatriz e um salário que pela primeira vez em meses ia permitir que ela pagasse o aluguer em dia e ainda tivesse alguma coisa para guardar. Rodrigo não ficou sabendo que Mariana tinha sido contratada de imediato. Só soube meses depois, quando a Fernanda mencionou em outra reunião. E quando soube, não fez nada dramático com essa informação. Apenas assentiu, disse que ficava contente e voltou para o restante da reunião. Mas no caminho de volta para casa naquela noite, dirigindo sozinho pelas ruas de Lisboa, com as luzes da cidade se refletindo no Tejo lá embaixo, Rodrigo Valadares pensou em Maria José. Pensou em como ela teria reagido se soubesse da história da padaria. Provavelmente teria chorado. Provavelmente teria abraçado ele com força e dito que ele ainda era o mesmo de sempre, que ela sempre soube. E ele talvez não soubesse responder a isso. Mas provavelmente teria ficado com a cabeça dela no ombro por mais tempo do que o habitual, apenas para sentir que ainda existia um lugar no mundo onde ele podia ser simplesmente Rodrigo, sem o peso de tudo que tinha construído e de tudo que tinha perdido. Ele não tinha voltado a ser quem era antes do acidente. Não era isso. A perda não some. Ela muda de forma, vai ocupando espaços diferentes, fica mais silenciosa em alguns momentos e mais barulhenta em outros. Mas aquela tarde na padaria tinha aberto algo dentro dele que precisava estar aberto. Não tinha curado nada. Tinha apenas lembrado que ainda era possível sentir. E às vezes é isso que a gente precisa, não de cura, de lembrança. Beatriz completou 8 anos 2 meses depois. Mariana comprou um bolo na padaria O Forno da avó Lourdes. Pagou com o próprio dinheiro. Levou para casa num saco de papel com as cores da padaria. E quando colocou na frente da filha com uma velinha acesa, Beatriz fez o desejo em silêncio, como fazem as crianças que levam seus desejos a sério. Mariana não perguntou o que a filha tinha pedido, mas viu Beatriz olhar pela janela para o céu da noite antes de apagar a vela, e isso foi suficiente. Naquele momento, numa rua do Intendente em Lisboa, numa tarde que havia se tornado noite enquanto ninguém prestava atenção, havia uma mãe e uma filha em volta de um bolo com uma velinha apagada. Havia um homem num escritório em Cascais que estava relendo uma mensagem antiga antes de dormir. Havia uma padaria com uma prateleira separada para doação que era esvaziada todas as noites.
Havia uma coordenadora social que estava montando o segundo ciclo de encaminhamentos. E havia, em todos esses lugares ao mesmo tempo, o rastro invisível, mas real de um gesto que tinha começado com uma mulher tremendo na entrada de uma padaria, pedindo desculpa antes de pedir ajuda. A bondade não anuncia a chegada. Não pede crédito pela passagem, ela apenas continua, em ondas que não param de se mover só porque a pedra que as começou já afundou no fundo do rio. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar hoje que o mundo ainda tem gente boa dentro dele. Deixe um comentário contando o que você sentiu. E se ainda não segue o canal, aperta o botão agora, porque toda semana tem uma história como essa esperando por você. Antes de encerrar, me conta, você acredita que um único gesto de bondade pode mudar o rumo de uma vida inteira? Porque hoje a gente viu que pode. Até a próxima história.